Olá, pessoal! Estamos no nosso 4º episódio do podcast O Poder da Estética. Eu sou a Sara, sou professora universitária, biomédica, especialista em estética avançada. E lembrando, esse podcast ele tem o intuito de trazer conhecimentos da estética para o público acadêmico em geral. Olá, eu sou Isadora, esteticista e cosmetóloga, preceptora de estágio e professora. Estou aqui para compartilhar junto com vocês um pouco mais sobre esse mundo da estética. Hoje, o nosso tema é tricologia. E nós estamos com um convidado muito especial, que é o Thiago, e vou deixar ele se apresentar para a gente. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Macedo, eu estou no mercado de cabelo, no mercado de tricologia há 15 anos. E é bem engraçado, bem interessante, que eu sou administrador de formação, tenho um MBA em gestão de negócios e eu vim para o mundo da tricologia porque eu comprei uma clínica como sócio investidor. Então, como eu entrei no mundo da tricologia? Eu comprei um negócio que trabalhava com cabelo e me apaixonei e resolvi estudar. Eu sou terapeuta capilar há 12 anos, sou pós-graduado em tricologia e eu atuo hoje em todas as áreas da tricologia enquanto empresa, tá? Hoje nós temos uma clínica de atendimento, eu trabalho com produtos que vão municiar o terapeuta capilar a chegar nos resultados que eles precisam e eu tenho um contexto educacional também que forma terapeutas capilares no Brasil inteiro. Certo, uma curiosidade é que o Thiago formou pela nossa instituição, Centro Universitário UNA, e a esposa dele hoje é estudante de biomedicina, também aqui do campus, né? Do Centro Universitário UNA. Isso mesmo, eu formei em 2010 na UNA e hoje a minha esposa estuda com vocês aqui. E faz o curso de biomedicina. Prata da casa. Bom, vou começar com a primeira pergunta, que é uma pergunta bem chave que a gente faz para os nossos entrevistados, que é o poder da tricologia hoje na área da estética. E aí eu já complemento essa pergunta, se existe alguma diferença dessa área tricologia, do tricologista, em relação a um profissional, um dermatologista ou outra área da estética? Então, o tricologista, ele é o profissional que tem o foco 100% em cabelo, pelo e tudo que envolve para que eles existam e sejam bonitos, né? Cabelo é o acessório de beleza mais importante, considerado pela humanidade, desde os primórdios da humanidade, e em 1902 a ciência a tricologia foi idealizada na Inglaterra com a necessidade de cuidar dos cabelos para que eles sejam sempre bonitos, né? Então a diferença é única. A tricologia estuda e trabalha somente com cabelo, né? A dermatologia é um campo mais aberto e a estética também é um campo mais aberto. Certo. Eu ia te perguntar aqui o que te motivou, né, a seguir a área da tricologia, mas na sua apresentação você já falou que é administrador, comprou uma empresa de tricologia, se apaixonou pela área e depois começou as suas formações, né? Mas teve alguma outra motivação ou pela compra mesmo desse empreendimento? Então, eu comprei um empreendimento por oportunidade de mercado, né? E eu resolvi estar no mercado de cabelo e sem demagogia nenhuma, porque é um mercado que hoje ele rola muito dinheiro, muita grana. E aí eu costumo falar em todas as minhas aulas para todos os meus alunos. Existem 2 caminhos na tricologia que eles vão se convergir em algum momento. Tem pessoas que entram como eu entrei pelo dinheiro e se apaixonam, e tem pessoas que entram porque amam, gostam de trabalhar com cabelo e vão entender que também é um mercado muito rentável, né? Então, esses 2 caminhos eles vão andar sempre juntos para os profissionais que almejam ter sucesso na tricologia, que é a rentabilidade financeira e a paixão pelo que faz. E a paixão, né? Antes nós escutávamos falar de profissional que trata cabelo, só o cabeleireiro, né? E a estética ela já é bem antiga, mas a tricologia é uma área mais recente. E Thiago, por que as pessoas hoje elas estão buscando mais esse tratamento para o cabelo? O que está acontecendo com as pessoas, o que elas estão sentindo ali e fazendo com que elas procurem esse profissional? Então, eu vou responder essa pergunta de acordo com a vivência clínica que a gente tem no dia a dia, tá?
O autocuidado ele vem ficando cada vez mais importante e nós vivemos um momento aí mundial que marcou a história, que foi o Covid, né? Que é uma doença infecciosa, e isso aumentou ainda mais, né? A preocupação com como eu sou e como eu me vejo. A expectativa de vida está cada vez maior. Sim. Né? Então a gente quer viver mais, quer viver melhor e quer viver bonito. A mulher está cada vez mais inserida no mercado de trabalho e uma das entradas da mulher no mercado de trabalho é o mundo estético. O homem está cada vez mais vaidoso. Né? Não existe mais aquele lema de que é dos carecas que elas gostam mais. Sim. E a gente começou a entender isso, então acho que é uma junção de todos esses fatores que faz com que a tricologia ela está cada vez mais em alta no mercado. Sim. Sim. E o que leva, assim, quais são os sinais, as queixas de que realmente esse paciente ele está passando por alguma alteração capilar? Então, ele chega lá no seu consultório, ou até para quem está nos assistindo, que ainda não procurou um tricologista, mas quais são os sinais de que é o momento de procurar esse profissional? Ótimo. Inicialmente, eu diria assim, né, que acho que todo mundo precisa ter uma consulta tricológica, talvez para trabalhar na prevenção. Esse é o maior desafio nosso do mercado de cabelo. Quando a gente consegue identificar as doenças ou os motivos de queda de uma forma precoce, o tratamento ele tem uma resposta muito mais efetiva. Mas geralmente as pessoas procuram um tricologista quando aquilo já está afetando o emocional, elas já estão ficando um pouco mais desesperadas quanto à queda do cabelo ou a qualidade da saúde do cabelo, tá? E esse é um dever de nós, tricologistas, mudar isso, conscientizar todo o homem e a mulher que fazer uma consulta preventiva no tricologista talvez evita várias situações de problemas de doenças de couro cabeludo ou de problemas de queda, tá? Mas respondendo diretamente a sua pergunta, que é quando alguém deve procurar um tricologista, né? Identificou que tá, mulher principalmente, que tá perdendo volume de cabelo, ou identificou queda de cabelo ao tomar banho, ao pentear, no travesseiro. Esse é um dos sinais mais clássicos e a ideia é que procure rápido um dermatologista. Né? O homem ele tem uma queda de cabelo muito comum, que é a androgenética, e ela gera afinamento em lugares pontuais no couro cabeludo. Então ela sempre vai começar entrada, que é na parte frontal, ou parietal e vértice, que é na parte do topo da cabeça. Né? Então é só observar isso aí. E essa queda masculina em função de hormônio, e a gente pode até falar um pouco dela mais para frente, ela sempre vai começar por volta dos 18 aos 22 anos. Tá? Então o homem que tem esse tipo de situação, ele já vai entender ali no começo da vida adulta, né? Sim. Entendi. E quais são as principais causas, então, como você falou muito de queda, né? Da queda capilar? Ótimo. Então, a principal e mais comum, né? Que a gente chama, que a ciência, tricologia, chama de alopecia androgenética. Ela é uma alopecia causada pela junção do hormônio masculino, dos andrógenos, com uma herança poligênica, que é uma herança genética que eu posso desencadear esse tipo de alopecia. Tá? Essa é a mais comum de todas. Ela existe o padrão masculino e o padrão feminino. E, em segundo lugar, vem os eflúvios telógenos, que são os motivos de queda que o corpo está te avisando que está acontecendo alguma coisa que não está legal. Tá? Então, por exemplo, a gente falou aqui de pós-parto, né? Sim. O pós-parto ele pode gerar uma queda, um pós-cirurgia. Todas as doenças infecciosas, elas podem gerar um gatilho que daqui 3 meses essa queda vai acontecer, e aí a gente inclui o Covid, inclui a dengue, problemas psicológicos, depressão, pico de estresse, que a gente está falando de cortisol. O cortisol em excesso no sangue, a gente sabe que ele vai trazer deficiência de concentração, deficiência de ganho de massa magra, má qualidade de sono, e o cabelo começa a cair também. Então, no eflúvio telógeno, a gente considera o cabelo como indicador de saúde. Então, quando começa a cair de forma não normal,
é necessário fazer uma consulta porque alguma coisa a mais está acontecendo. Então, Uhum. esses dois são os dois motivos mais comuns, né? E aí existe depois vários outros tipos que a gente precisa investigar. Existe doença que é o ato compulsivo de arrancar o cabelo. Existe queda que acontece por tração, por uso de trança, de dread. E existem as doenças, as alopecias, que são as cicatriciais. Essas também a gente faz uma conscientização muito importante com o profissional. E a multidisciplinaridade na tricologia, ela é muito importante que o tricologista tenha essa consciência, que em alguns casos a gente não atua. Sim, Né? Então, sim. quando são as alopecias cicatriciais, a ideia é que a gente tenha um dermatologista parceiro para jogar esse jogo junto e entregar para o nosso paciente o melhor resultado possível. Sim. Sim. Até anteriormente, né, você falou de procurar um dermatologista. Na verdade, ele é um tratamento multidisciplinar, né? Então, esse paciente, ele pode procurar um dermatologista que vai solicitar ali alguns exames de rotina. As vitaminas, faltas de vitaminas também podem causar quedas, né? Ótimo, perfeito. E aí ele vai solicitar ali alguns exames médicos, né? Vai avaliar, mas às vezes esse dermatologista, ele não atua diretamente com alguma técnica capilar. Então entra um tricologista que já atua com alguma técnica específica, né? Que depois a gente vai até conversar aqui com o Thiago para entender quais são as principais técnicas, né, da tricologia. Então, é realmente um acompanhamento multiprofissional. Eu atendo também com estética e eu vejo, às vezes, a grande dificuldade do paciente entender isso, porque ele quer que só um biomédico, um esteticista, ele trate 100% o problema dele. E, às vezes, como você disse, ele tá com um problema hormonal, uma falta de vitaminas, e ele precisa ter esse acompanhamento, então, multiprofissional, né? Sim, E sim. o bom tricologista é aquele que reconhece isso e faz essa indicação, né? Exatamente. O que a gente faz como tricologista e dentro da multidisciplinaridade, né? Vamos pegar um exemplo simples que é a ferritina. Uhum. A ferritina, dentro do nível de saúde da Organização Mundial da Saúde, o nível mais baixo e aceitável não é o nível de qualidade de crescimento de cabelo, né? Então a gente entra nessa parte de criticar, de avaliar. A gente não, o tricologista ele não consegue prescrever remédio nem solicitar exame, mas a gente consegue, junto com o paciente, criticar esses exames e entender os melhores caminhos para uma reposição de vitamina, por exemplo, ou uma baixa hormonal, né? Uhum. Mas faz todo sentido o que vocês falaram aqui. Se a gente que é tricologista não entender que a gente quase nunca vai jogar sozinho, Uhum. quem paga esse preço é o O paciente. próprio paciente. O maior desafio que a gente tem na clínica escola hoje são os pacientes de tricologia, eles entenderem que o atendimento ele é multidisciplinar, de que o nosso atendimento ele é um braço daquilo que ele precisa e que ele tem a disponibilidade e o interesse também em fazer essa troca. É um dos maiores desafios que a gente tem. E a gente nunca vai deixar de ser essencial, porque quem põe a mão na massa é o tricologista. Exatamente. Né? Exatamente. Então, todas as técnicas envolvidas nesse trabalho de cosmético, cosmecêutico, fitocosmético, eletroterapia, quem faz é a gente. Exatamente. Mas é interessante que, um exemplo claro, se o meu paciente está com um problema psicológico e a queda dele é em função disso, ele precisa de estar perto de um psiquiatra ou um psicólogo para que a gente tenha resultado, né? Sim. Na maioria das vezes a gente trata a consequência, mas a gente é a pessoa que identifica a causa e orienta o paciente a procurar a melhor ajuda para resolver isso aí, tá? No momento, Exatamente. né? Existe algum mito da queda capilar? Então, existem vários, né? Existem vários mitos. O que a gente ainda luta muito contra a tricologia é uma ciência médica e a gente se embasa muito em tudo que é publicado de artigo científico e tudo que é escrito em livro, tá? Uhum. Não existe, me disseram ou me falaram, o dito popular não existe na tricologia. E a gente ouve muito falar, por exemplo, que um pós-cirurgia acontece, o motivo da queda é o eflúvio telógeno. E, na verdade, o motivo do eflúvio telógeno pós-cirurgia é a anestesia. Sim. E, na verdade, não tem nada escrito que
o que contém ali na anestesia faz o cabelo cair, né? O que explica a queda de cabelo pós-cirurgia é o estresse mental, pré e pós-cirúrgico, e o estresse do corpo, né? O corpo, ele é uma máquina tão perfeita e inteligente que ele entende que o cabelo, pele e a unha, apesar da pele ser um órgão e ser muito importante, porque tem a função de barreira, ela não tem o privilégio imunológico. Então, qualquer outro órgão ou qualquer outra situação no corpo que exija atenção, ela vai ficar sem esses cuidados necessários, tá? E aí, junta toda essa somatória desse pré, durante e pós-cirúrgico é o que faz cair o cabelo. Então, o mito é: anestesia não faz cair cabelo. Sim. Tá? Entendi. Entendemos. E aí, tá, então nosso paciente lá tá com uma queda capilar, né? Tá desesperado, procurou lá o Thiago para fazer um tratamento. O que esperar desse tratamento, né? Como que esse paciente é acolhido, como que é feita uma sessão de tricologia, o que esse paciente pode esperar, assim, desse tratamento? Ótimo. Antes da gente começar o tratamento, a gente precisa entender quem é o indivíduo, né? Então, existe uma consulta que ela é uma consulta de anamnese e de tricoscopia, tá? Então, nesse dia, nesse momento, o terapeuta capilar, o tricologista, junto com o paciente, vão entender os porquês da queda e a gente é o mecanismo de ajuda para que o paciente relembre e traga todas as informações que a gente precisa. Além de conhecer os hábitos desse paciente, além de conhecer a saúde desse paciente, né? Porque, como eu disse aqui anteriormente, a queda tem sempre um motivo por trás. Então, essa anamnese é o momento mais importante da consulta. Feita a anamnese, a gente vai para o exame tricoscópico, que é um exame de imagem aumentada, onde a gente entende qualidade de couro cabeludo, onde a gente entende qualidade de pele perifolicular, densidade de fio e quantidade de fios por unidade folicular. Então, assim, de uma forma muito simples, os tricoscópios, eles entregam vários recursos, mas esses 4 pontos são os mais importantes, tá? E aí, junto com essa entrevista com o cliente, com o paciente, e a tricoscopia, a gente identifica e propõe os tratamentos dentro de todos os recursos terapêuticos que a gente tem, tá? Sim. E automaticamente indica esse paciente, se necessário, para uma ajuda de outro profissional, que é o que eu falei aqui da junção de várias áreas, né? Sim, entendi. Faz sentido? Total. Sim, total. E aí é o cuidado com aquele momento, tem que ser um momento terapêutico, né? A terapia, ela... E aí, talvez a gente vai trazer isso para todos os mercados da estética. O cliente, às vezes, ele escolhe estar com você não só pelo serviço que é oferecido, mas pela sensação de consumo que é causada dentro da sua clínica. Então, e lá na clínica, na THM, que é a nossa clínica, a gente tem um padrão desde o bom dia até o até logo. Né? Porque deixar esse conceito de sensação de consumo é muito importante para a gente, além do resultado. Sim. Tá? Sim, entendemos. Então, esse paciente vai ser acolhido, ele vai fazer uma anamnese, vai fazer o exame de tricoscopia, e só a partir desse momento que vai ser indicado os tratamentos que são específicos para o caso desse paciente. Só a partir desse né? momento, isso. Tá. Bom, eu acho que a Isa vai perguntar sobre os tratamentos, né? Que existe hoje no mercado. A gente vai entrar nessa fase dos tratamentos, mas antes eu queria fazer uma pergunta que talvez guie muita gente que trabalha, mas é uma pergunta até um pouco fora do script. Quando vocês acolhem esse paciente, vocês dão alguma previsão para ele? Olha, a gente pode trazer qualquer paciente gosta de uma data pontual. Né? Isso é um fato. Sim. E aí vocês falam, olha, até o Natal a gente pode prometer alguma coisa. Cara, eu acho que de todas as perguntas, essa é uma das mais relevantes aqui hoje, né? O indivíduo, cada um tem uma resposta de organismo, né? E o maior erro do terapeuta capilar e do tricologista é prometer tempo. Exatamente. A gente dá uma previsão de resultado,
Mesmo porque, meninas, o tratamento ele é muito 50-50. Sim. Vamos pensar que o cliente, que o paciente está com a gente uma vez por semana. Existem tratamentos terapêuticos de uma vez por semana e existem tratamentos quinzenais e existem tratamentos uma vez por mês, dependendo da lógica do caminho que o tricologista escolhe seguir, tá? Mas vamos pensar que o paciente está com a gente uma vez por semana. Então eu faço um processo, uma dose de ataque, entrego os melhores procedimentos terapêuticos para chegar no resultado e nos outros 6 dias esse paciente ele não consegue seguir uma orientação de uso de home care e do que mais a gente determina para ele. Sim. Isso vira um cabo de guerra, tá? Então, o primeiro ponto eu não consigo determinar tempo, porque a gente está falando de organismos diferentes, cada um tem uma resposta. Eu não consigo determinar tempo, porque eu preciso também que o paciente entenda que, se ele ficar pensando em tempo, ele vai gerar uma ansiedade e isso atrapalha a gente no resultado. Sim. Tá? Então, a gente consegue dar uma previsão de resultado, Sim. né? Mas a gente não consegue dar uma previsão de tempo. Sim. E eu posso trazer até um exemplo muito, muito comum nisso. Um tratamento de caspa. Caspa a gente sabe que é uma condição do couro cabeludo que não tem cura. Sim. A caspa é entender qual que é o gatilho. Qual é o motivo daquele paciente desencadear a caspa? É estresse? É pós-química? É impregnação cosmética? Então, naquele paciente, naquele indivíduo, toda vez que o gatilho for acionado, a caspa vai acontecer. Tá. Né? E aí a gente entende como tratar, como controlar. Eu não curo, mas eu trato com excelência e eu deixo bem claro. Ó, toda vez que esse botãozinho aqui for apertado, que esse gatilho for acionado, possivelmente ela vai retornar. acontecer. Vai Tá? voltar. Então essa é uma pergunta muito boa e quem tem que tratar cabelo e couro cabeludo precisa entender que depende muito da resposta do corpo. Você ainda falou 50-50, eu costumo falar que ainda é um 60-40. Acho que dá eu brinco sempre assim, são 144 horas semanais. Você tira 1 até 2 horas aqui comigo, o resto é todo de sua responsabilidade. Eu preciso do seu apoio para o meu trabalho funcionar. E aí eu ia te fazer uma pergunta que é muito pertinente para quem quer entrar no mercado. Você vê um mercado muito promissor? Qual que são os parâmetros de mercado, falando assim, de empreendedorismo mesmo aqui no Brasil, na nossa região, assim, onde a gente mora, para trabalhar com tricologia? Ó, eu vou começar a responder essa pergunta assim. O Brasil é o 3º maior consumidor De estética, né? de produtos para cuidados com estética Sim. do mundo, tá? E é o maior da América Latina. O Brasil consome mais da metade de todos os produtos da América Latina. E aí a gente já começa a responder essa pergunta. Hoje, para tratamento capilar, hoje em 2025, são 6,06 bilhões de reais que gira na economia. Com uma previsão até 2028 chegar a 7,7 bilhões. O mercado é um dos mercados que mais cresce dentro do mundo da estética. Quando a gente tem essas informações, e aí eu falo nas minhas aulas, a maioria das pessoas que trabalham nesse setor não conhece o tamanho do setor. O nosso setor, ele é um grande contribuinte, um dos maiores contribuintes do PIB nacional. Sim. Tá? E é muito interessante que a gente entenda o tamanho desse mercado, o tamanho que onde a gente está, né? Eu morei um tempo em Londres, fui para lá estudar e, cara, eu entendi o tanto que o brasileiro é vaidoso. Sim. O tanto que a gente toma banho, o tanto que a gente consome cosmético. Né? Eu vivi a depressão, a crise nacional, que foi em função da bolha imobiliária que aconteceu nos Estados Unidos em 2008 e 2009. Eu trabalhava na maior empresa de mineração do mundo, que chama Caterpillar. E eu vivi a nossa depressão nacional 2015, 2016, já no nosso setor de saúde, beleza e bem-estar. Inclusive, foi um marco para mim, tanto 2015, 2016, quanto 2020, que foi o ano do Covid. Foram os anos que eu mais ganhei dinheiro. Tá? Por quê? Quando acontece esse tipo de coisa, a gente se volta para dentro e entende a importância do autocuidado. Sim, total. De como eu preciso estar bem. Sim. Exatamente.
Então, se a gente pega todos esses dados econômicos, a gente entende que é um mercado que, se você coloca profissionalismo, não tem o porquê não ter sucesso. E aí a sua visão agora bem crítica e clínica sobre o assunto, há uma diferença de atendimento entre mulheres e homens, e ainda falando de mercado, há uma diferença aí dos ganhos entre atendimento feminino e masculino? Então, o homem, ele tá cada vez mais vaidoso. O transplante capilar no Brasil está cada vez mais a preço popular. Sim. Está crescendo muito, tá? Exatamente. Já existem clínicas hoje aqui em Belo Horizonte, Só que de é uma das transplante. referências, que entregam um transplante. A gente pode falar de valor, né? Pode. Que entregam um transplante a R$10.000 com prestações mensais de R$1.000. É acessível, né? Isso há alguns anos atrás, os transplantes mais baratos eram 25, 30 mil reais, tá? Então, como eu falei, caiu por terra o é dos carecas que elas gostam mais. Isso é. O homem com o cabelo, ele é muito mais jovem, muito mais bonito. Isso aí reflete de fora para dentro e aí ele vira uma correlação extremamente positiva. Acessório de beleza mais importante da mulher é o cabelo. Então, cara, eu não vou me arriscar a te dizer... Hoje, com toda certeza, o mercado feminino é o que gera mais dinheiro para o mundo da terapia capilar. Mas eu não vou arriscar a te dizer daqui para frente se eu acho que os dois vão crescer em taxas iguais. Sim. Tá? Então, um recado para os terapeutas capilares. Explorem os dois mercados. É importante. Com responsabilidade, com muito conhecimento, mas explorem os dois mercados. Tá? Porque existe muito cliente que precisa de tratamento e eles estão entre os dois sexos. E aí a gente falando ainda, então voltando ali um pouco sobre os atendimentos clínicos, você como terapeuta, o que você indica aí de cuidado, de rotina de cuidado para esses não pacientes, mas para o público da gente? Quais são as rotinas de cuidado para todo mundo Ótimo. que pode cuidar aí muito bem do cabelo? Ótimo. Come bem, bebe água, dorme bem. Premissa de saúde do mundo, né? Quanto mais você lava o cabelo, melhor é. Vamos pensar que o couro cabeludo é pele, né? Vamos pensar que pelo menos 2 vezes por dia a gente lava o rosto. E por que não lavar o cabelo? Que é um ambiente escuro, úmido, em função de sebo e de suor, e que proporciona uma proliferação de micro-organismos muito maior do que talvez outras áreas do corpo. Então, coma bem, beba água, durma bem, lave o cabelo com frequência. E se você não tem problema nenhum capilar evidente, escolha bons produtos cosméticos. O shampoo, ele hoje já é cientificamente provado que ele entrega várias outras funções além de limpar. Mas a gente não pode esquecer da premissa básica, que é limpar. Né? Exatamente. Então, tenha bons cosméticos que vão te suportar para que você mantenha a qualidade do cabelo. Como que eu vou ter um bom cosmético se eu não conheço? Né? Eu ia te fazer essa pergunta. O marketing do nosso setor, ele é até perigoso. Porque ele vende algumas verdades e elas são compradas muito fáceis, né? Eu lembro da época que tinha um boom aí dos alisamentos ácidos e falavam que era até do embrião da maçã e as pessoas compravam. E aí, para usar algum produto que faça sentido para você, porque você é um indivíduo único e existe hoje produto para todas as finalidades, é importante que você tenha um acompanhamento com um profissional. Sim. Né? A sua raiz é oleosa, a sua raiz é seca, os seus hábitos são quais? Você treina todo dia, você transpira muito, você trabalha debaixo de uma luz a todo momento, enfim. A gente precisa entender junto quem é essa pessoa para que a gente indique os cosméticos, que são ferramentas importantíssimas. Tanto para o corpo, quanto para o rosto, quanto para o cabelo. Mas eu preciso usar de forma muito consciente. Tá? Então o recado é as premissas básicas de saúde e use produtos bons orientados
por alguém que conheça e que vai fazer uma boa indicação. E aí, quando a gente volta lá nas premissas básicas de saúde, né, ainda falando sobre esse autocuidado, qual que essa relevância aí, você falou sobre ferritina, você falou sobre os sinais do eflúvio telógeno, e de fato essa relevância aí desses valores, esses valores de vitaminoses, né, eles estarem equilibradíssimos aí no corpo para que você evite aí, né, algum tipo de disfunção, né, a longo prazo nesse paciente. Então, todas as vitaminas, elas são muito importantes, né? Mas quando a gente se volta para cabelo, fala-se muito em vitamina D, ferritina, complexo B, principalmente B5 e B7, zinco, vitamina C. E aí, existem suplementos que hoje eles são comercializados de forma livre, que vão potencializar a absorção, vão potencializar essas vitaminas e a absorção que a gente precisa delas, né? Cara, particularmente, eu não gosto de indicar um polivitamínico sem entender realmente o que o paciente precisa. Eu, enquanto tricologista, não tenho o poder de prescrição. Sim. Então, a ideia é a multidisciplinaridade, aonde eu vou ajudar a criticar o exame para a gente entender o que precisa ser reposto. Mas é um fato. Vitamina baixa faz cair cabelo absurdamente. E aí a gente ainda nesse conceito, e aí você falou muito sobre a rotulagem, sobre esses produtos, essas vitaminoses, eu vou retornar numa dica que talvez você possa dar para os nossos espectadores sobre esses produtos de farmácia e essa grande venda sobre produtos que, não só a venda, mas essa grande propaganda de produtos de tratamento que, na verdade, eles não fazem o que eles entregam, né? E aí eu queria que você abrisse coração para os nossos espectadores. Eu acho que nada melhor do que alguém da área para poder trazer essa perspectiva para eles. Então, Isa, como eu te falei, eu trabalho em várias frentes na terapia capilar, né, na tricologia. E uma delas é produto, né? Eu tenho uma distribuidora que distribui produtos nível Brasil. E a gente sabe, a gente estava hoje, a minha equipe inteira trancada estudando produto, até pouco tempo antes de vir para cá. E a gente sabe que são poucas as marcas sérias que entregam realmente o que elas vendem. Tá? Para o ativo performar, ele precisa estar ali numa quantidade evidente dentro daquele produto para que ele faça o papel dele. E o que a Anvisa hoje permite em formulação, eu não vou citar nomes, mas tem produtos que usam o nome de um ativo que está super em alta, que entrega um resultado absurdo, mas usa somente como apelo e realmente não tem o percentual de ativo dentro daquele produto que vai performar. Tá? Então é assim, se você não conhece, você precisa estar perto de um profissional que sabe fazer a seleção dessas marcas e que vai te indicar produtos que realmente performem. Tá? Consumir cosmético é fato. Todos nós consumimos de uma forma absurda. Tanto que nós somos o terceiro país que mais consome. E per capitamente falando, nós somos o segundo país que mais consome. Tá? Porque antes da gente vem Estados Unidos e China, mas nós temos pouco mais de 10% da população da China. Quando existe um produto, não quer dizer que aquele produto lá que está sendo vendido na farmácia, etc., ele não quer dizer que ele seja um produto ruim. Quer dizer que esse produto pode ou não pode ser uma indicação boa para você. Sim. Tá? E aí é melhor a gente ter uma perspectiva certa do que jogar com achismo e comprar um produto. Por quê? A minha amiga está usando e está dando certo e eu vou usar também e vai dar certo. Sim. Tá? Sim. E uma última pergunta, eu acho que é a mais importante, principalmente para os nossos acadêmicos que nos acompanham, qual que é a sua dica para esses alunos e recém-formandos aí que querem entrar na área? Além, lógico, né, do estudo, qual que é o norte que você pode dar aí como profissional há 12 anos no mercado? Então, a minha dica entrem no mercado. A primeira, tá? É um mercado que está crescendo muito, um mercado que vai crescer muito. Como a Sara falou aqui no começo do nosso bate-papo, o cabeleireiro era a figura principal do cuidado com o cabelo. E, na verdade, muitas das vezes,
ele não sabia nem cuidar de um cabelo. Uhum. Né? Hoje, o cuidado com o cabelo ele está extremamente profissional. Então, a minha dica é entre no mercado, que é um mercado gostoso de trabalhar, satisfatório, e sem demagogia nenhuma, ele dá saúde financeira para quem trabalha direito, tá? E aí, gente, a gente precisa se apoiar no que está escrito e assinado por alguém. Então, atualização científica dentro do nosso mundo é importantíssima. Sim. Né? Não existe alguém falou no mundo da tricologia. Tá? Se eu vou trabalhar com eletroterapia, eu preciso entender o que ela vai me entregar. Ou qualquer outro procedimento, eu preciso entender o que ele vai me entregar. E mais ainda, se tiver uma intercorrência, para onde eu vou. Né? Exatamente. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O mercado está ficando muito customizado. Cada cliente, cada paciente precisa ser tratado como um indivíduo único. Entenda isso e não crie padrões específicos para o seu dia a dia de trabalho. Né? Então, e os produtos naturais e veganos, cara. Não tem como a gente fugir dessa tendência. É uma tendência de consumo. Você acredita que essas são as tendências de consumo? Os produtos que já vêm desse viés e as tecnologias, as altas tecnologias? É uma tendência de consumo. A gente vai aliar cada vez mais ativos tecnológicos com ativos naturais e veganos. Sim. E para as tecnologias, para essas pessoas que querem aí pensar em investimento, você acha que quais são as de ponta, assim, talvez as que têm mais perspectiva de resultado para esses pacientes? Então, o que você não deixaria de ter numa clínica sua? Pergunta Então, bem a pessoal. eletroterapia, hoje ela é parte integrante da terapia capilar. Começou lá atrás com alta frequência, um simples alta frequência, e aí inseriu-se o laser de baixa potência. Hoje a gente entende que não existe um bom tratamento, ou até existe, mas as eletroterapias eu consigo potencializar cada vez mais o resultado. Né? O que a gente usa lá de tecnologia dentro do contexto da terapia capilar no geral? Primeiro, existem as tecnologias que estão introduzidas dentro dos cosméticos. Para que elas servem? Para dar mais afinidade pro ativo com o cabelo. Então, existe nanotecnologia, existe os produtos hidrolisados, quaternizados, nanocapsulados, né? E aí a gente precisa saber qual é o conceito de cada uma delas e como elas vão atuar junto com o ativo. E existem as tecnologias da eletroterapia. Né? Hoje, um bom laser que entrega com qualidade o que a gente precisa de luz é essencial. Um bom LED que entrega com qualidade o que a gente precisa de luz é essencial. Né? E aí a gente poderia fazer um podcast só de eletroterapia para falar de todos, né? Mas quando a gente fala de aparelho, é muito usado o alta frequência, o laser e LED, a ventosa, né? E para quem pode fazer invasivo, existem alguns procedimentos que entregam também ótimos resultados. Sim. Esses seriam essa diquinha A aí minha pra observação é, todos eles precisam ser muito bem estudados, porque as técnicas são muito fáceis de aprender. O difícil é se acontecer alguma intercorrência, qual caminho seguir. Sim. E quando não usar. Exemplo claro e simples. Alta frequência não pode ser usada em mulher grávida e quem tem marca-passo. Sim. E aí a gente poderia citar todas as contraindicações de todos os procedimentos aqui. Mas a ideia é que a gente estude para poder ter esse aprofundamento aí. Isso mesmo. E aí, Sara? E aí, pra gente finalizar, na verdade, assim, né, dentro do contexto, tudo que a gente falou até o momento, eu tenho 3 pautas. A primeira, tá pegando ali o meio, não tá? A imagem? Então, quem tá nos assistindo, como comunidade acadêmica em geral, então talvez seja uma pessoa leiga, ela não tá entendendo nada que tá ali, né? Então, Thiago, o que tá ali naquela imagem? Só pra quem nos assistiu até agora, que ficou, assim, curioso do que é aquilo. Por que não tá escrito UNA? Hoje o Thiago vai explicar. Pessoal, primeiro tá tudo em inglês ali, a gente tem várias imagens dessa em português, mas isso aqui é a imagem de cabeceira do tricologista, tá? Isso aqui é um corte histológico da pele onde mostra a estrutura folicular. As 3 camadas da pele e todos os anexos com a estrutura folicular.
E aí fica muito legal quando a gente começa a estudar e entender, né? Se o meu paciente tem alguma doença descamativa, eu preciso de usar todos os ativos, todos os recursos que vai agir ali naquela partezinha marrom. Para quem não conhece, isso aqui Que é superficial. é a camada mais superficial da pele. Uhum. E se eu preciso trabalhar em crescimento, em controle de queda, a gente começa a entender que tudo que eu usar de aparelho, de ativo, tem que permear na pele e entrar aqui nessa estrutura que é o folículo capilar. É onde está vermelho, que seria... É onde está vermelho, Ah, começando a ficar amarelo. Que Uhum. aí então são todos anexos epidérmicos, mas que estão na derme. Sim. Para quem vai estudar tricologia e cabelo, essa imagem aqui é uma imagem de cabeceira, tá? Aponta lá onde é o folículo piloso, Isa, para eles verem. O folículo piloso. Ótimo. E é onde tem vida. Onde a Isa apontou é onde tem realmente vida no folículo, tá? Uhum. Onde, no bulbo capilar, onde que acontece a mitose celular e toda a mágica acontece ali. É a menina dos nossos olhos ali para fazer o cabelo crescer. Eu amo anatomia, tá, gente? Então, a gente espelhou ali. Então, a parte que tá vermelhinha, né? O Thiago falou super bem. Quando a gente precisa, então, de trazer... Estimular uma vitamina, circulação sanguínea, melhorar a oxigenação. A gente vai ali naquela parte vermelha, porque ali a gente tem o fluxo sanguíneo, né? Onde a gente tem vasos sanguíneos. Então, Thiago, a minha segunda pauta seria a gente falar rapidamente dos principais tratamentos. Então, uma LED terapia, ou laser, ele tem a capacidade de chegar na camada da derme? Ótimo. Então, o laser, a cor da luz é ditada pela profundidade de alcance da pele. Uhum. Quando a gente fala de laser terapia, a gente está falando da luz vermelha, que ela tem aproximadamente 660 nanômetros, e ela tem alcance de derme, que é aquela parte rosa, que é a segunda camada da pele, tá? Aí ela tem a primeira função, excitar a célula e fazer a célula gerar uma energia que chama ATP, adenosina trifosfato. E secundariamente ele entrega analgesia, entrega função anti-inflamatória, mas para fazer o cabelo crescer, para estímulo de crescimento, laser vermelho, por chegar na célula e fazer a célula produzir, excitar essa célula e fazer ela produzir adenosina trifosfato. Que aí ela vai criar uma energia e vai melhorar o metabolismo. E vai melhorar o metabolismo e vai e vai aumentar a produção, vai aumentar a mitose celular. Sim. E automaticamente tem um cabelo mais rápido e com calibre melhor. Que cresce mais rápido e tá com uma maior densidade, E tá fica com uma mais maior grosso. densidade, isso mesmo. Uhum. E se a gente falar do LED azul, e aí laser, ele só é vermelho, tá? Sim, Se a gente falar do LED, que tem várias cores, sim. o LED azul, ele tem um alcance epidérmico, que é alcance superficial, Mais superficial. e aí a gente usa a primeira função e principal dele é ser anti-inflamatório, e a gente usa para tratar todas as doenças de pele de couro cabeludo. Couro cabeludo. Ok? Que seria caspa, dermatite seborreica, psoríase, e tem mais algumas aí que a gente poderia estar citando aqui se tivesse tempo, ok? Que é a importância, né, desse profissional, como o Thiago falou, é muito fácil pegar um equipamento desse, ver lá no YouTube como que manuseia um equipamento de LED e sair aplicando. Mas se ele não entende aonde que vai ser a ação e o que que esse equipamento vai fazer, o que que ele vai tratar, ele vai ficar ali um tempão aplicando esse LED no couro cabeludo do paciente. E se, por exemplo, não for, então, um laser vermelho que vai atuar na derme, eu não vou ter, então, esse estímulo do folículo piloso, melhorar a sua produção, né, de energia e metabolismo. E aí você falou da alta frequência. A alta frequência, ela só atua naquela parte marronzinha ali, que é a epiderme, né? Ele é mais superficial, e aí, para quem está estudando estética ou biomedicina, ou até uma outra área, mas depois pense em seguir a tricologia, a alta frequência, ele vai utilizar quando? Então, a alta frequência, ela tem como função principal ser bactericida e fungicida. Claro que a gente não entrega todas as eletroterapias em todas as sessões. Sim. E a maioria dos aparelhos vão ter algumas funções terapêuticas que se combinam, né? Então, o alta frequência, eu preciso prestar muita atenção quando não usar, eu citei aqui, principalmente grávida e marca-passo.
Criança até 6 meses, a gente não usa nada, independente seja cabelo, rosto ou o que seja. Eu vou usar alta frequência para preparar esse couro cabeludo. Então, eu posso usar ele antes de começar um procedimento. Eu posso usar esse alta frequência no método tamborilamento, onde o paciente segura o eletrodo e eu vou fazer o tamborilamento lá no couro cabeludo e ele tem, nesse momento, dessa forma, ele tem a função de ser veículo, de melhorar a permeação de ativo como principal e ativar a circulação. Eu posso usar o método direto, que é com um pentezinho de vidro, que é o método que faz função bactericida, fungicida e a função calmante, cicatrizante. Ok? Ali daquele, né? Ali todas as funções na parte marrom, que é a parte mais superficial da pele. Que é a epiderme. Que é a epiderme. Tá. Para finalizar ali do folículo piloso, tem aquela parte amarelinha, que é a nossa glândula sebácea, produz o sebo, e que dependendo da atividade dessa glândula, esse couro cabeludo ele vai ser mais oleoso, né, Tiago? E aí chegou um paciente lá para você e questiona: lavei o cabelo hoje, Tiago, 9 da manhã, agora 4 da tarde, super oleoso. Quais são as principais indicações de tratamento? Ótimo. Quando a gente fala em controle de oleosidade, qualquer coisa que te prometer resultado imediato não vai funcionar. Por quê? Exatamente o que a Sara falou, tá? Nós precisamos controlar a produção de sebo ali naquela parte amarela que é a glândula sebácea. Normalmente, quem tem androgenética, que é a calvície masculina, os andrógenos fazem essa glândula sebácea produzir em excesso. Ou talvez uma condição de que um pós-química, por exemplo, uma escova ácida, faz uma inflamação local nessa glândula sebácea, onde ela aumenta de tamanho e produz mais óleo. Então, toda a proposta de controle de oleosidade, ela precisa ser com produtos e com ativos que vão trabalhar a microinflamação e controle da glândula sebácea. Ok? Então, se a gente... Eu poderia citar algumas marcas aqui, mas a gente não está falando de marca. Mas se a gente usar produtos que são muito adstringentes e que tem a proposta de resolver isso imediatamente, não vai ter resultado. Pode ser que cause um efeito rebote. Muito seco, o corpo entende que está seco demais e vai querer produzir mais. Então, lembrando, controlar a oleosidade é com produtos específicos para isso, que vão trabalhar com ativos, calmantes e anti-inflamatórios, e isso vai levar algum tempo. Vai levar algum tempo. E aí, minha última dúvida pra gente fechar. Hoje o tricologista, então a gente vai ter ali, pelo que eu tô entendendo, né, Tiago, um tratamento que ele vai atingir couro cabeludo, e aí pode atingir camadas mais profundas, né, chegar até ali na derme, e tratamentos da haste, que é o meu fio, né? Hoje o tricologista, ele consegue ser completo? Então, por exemplo, ele trata ali o couro cabeludo, vai tratar o meu folículo piloso, melhorar o seu estímulo, tratar várias disfunções capilares do couro cabeludo, mas se eu chegar lá hoje na sua clínica de tricologia e falar que eu estou sentindo que a minha haste, o meu fio, está quebrando, está mais frágil, está fina, o tricologista também vai tratar a haste ou só o couro cabeludo de dentro para fora? E essa haste eu não vou ter solução, vou ter que cortar? Então, não existe o tricologista que não veja o indivíduo como um todo. Quando a gente fala isso, a gente está até falando de uma tricologia integrativa, né? Que analisa até outros aspectos. Agora, analisar a haste é extremamente importante. A gente não entrega nenhum tratamento de couro cabeludo sem potencializar a beleza e a qualidade da haste. E aí, quando a gente fala em haste, existem 2 pontos, 2 caminhos que precisam ser entendidos e seguidos. A gente vai trabalhar externamente, que é nível cuticular, para entregar maciez, brilho, sedosidade, penteabilidade. E a gente vai trabalhar internamente, que é nível córtex, para devolver elasticidade e resistência. Então, voltando lá no assunto do cosmético, é importantíssimo que eu entenda o que cada um deles tem de proposta e ativo. Eu faço uma avaliação na haste do meu paciente para entender, da minha paciente, na maioria das vezes mulher, para entender o tratamento que eu vou usar para
entregar alta performance e que ela saia com o cabelo maravilhoso da clínica. Eu vou antecipar uma pergunta que talvez vai vir, tá? Quanto tempo demora um tratamento? Depende. Você treina todo dia? Você toma banho na água quente? Você vai ao clube todo fim de semana? Você é loura? Você tem algum processo químico regular? Porque todo tratamento de haste ele não é definitivo. Sim. E aí depende dos hábitos também, depende da qualidade do tratamento que eu estou usando e depende dos hábitos da minha paciente para a gente entender qual que é a periodicidade que ela precisa estar comigo para a gente fazer tratamento de haste. Ok? Mas toda semana, se o tratamento dela for semanalmente, eu vou dar uma atenção específica para que ela saia com o cabelo sempre bonito. Senão não justifica. Sim. Saúde, beleza e bem-estar. Eu não posso pensar só na saúde e no bem-estar e esquecer da beleza. Então, o pilar, o tripé, todos eles são importantíssimos. Eu fiz essa pergunta porque, como professora do curso de biomedicina, muitos estudantes pensam assim: se eu for trabalhar com tricologia, eu vou trabalhar só com os injetáveis. Vou injetar biotina, minoxidil, e aí já começa a falar os ativos, eu vou trabalhar só com isso. Eu não quero nem ter um lavatório no meu consultório. Então, ele é um biomédico especialista em estética avançada, mas ele não é um biomédico tricologista. Porque o tricologista, então, ele não vai só tratar o couro cabeludo, ele vai pensar, como você disse, a beleza, devolver a beleza da haste. Então, se ele precisar ir para um lavatório, fazer um tratamento específico da haste, como você falou, às vezes até secar esse cabelo, às vezes eu vou falar como mulher, né? Eu não gostaria de ir numa clínica de tricologia e voltar para casa com o cabelo todo molhado. Pingando, né? Então, se for tricologista mesmo, ele tem que ter toda essa visão, né? Vamos lá. Eu acredito que a gente não consiga fazer nenhuma boa limpeza sem água. Sim. Tá? A premissa da biossegurança é sabão e depois álcool. Então, todo o meu conhecimento de tricologia para eu ter um couro cabeludo que eu consiga preparar ele para receber algum ativo, eu preciso ter água e algum terço ativo ali. Ok? Que seja da família dos sulfatos ou não, eu preciso que seja limpo aquele couro cabeludo. E, cara, se a gente está tratando o couro cabeludo para que o cabelo fique bonito, qual que é a justificativa de eu não entregar um tratamento completo aonde a minha paciente saia da minha clínica com o cabelo bonito? Sim. Eu vou ter que ter uma perspectiva com ela muito grande para que ela fique até o final. Sim. Porque tem tratamento que a gente começa a ter resultado de controle de inflamação ou de controle de queda e de estímulo de crescimento com 1 mês e meio, 2 meses. Sim. Então não justifica eu não entregar para minha paciente o melhor também em haste. Então é uma opinião que a maioria dos profissionais compartilham. Não dá para ser um tricologista e entregar o melhor resultado se você não tiver um lavatório. Dá para atuar com injetável para ter resultado de crescimento? Dá. Dá sim, tá? Não vamos dizer que não é possível fazer, mas aí não está completo. Mas é o que você disse, a gente trabalha com cabelo, é o ponto de vaidade, principalmente da mulher. Se você não entrega um tratamento que seja completo para que ela se sinta bem, bela e bem cuidada, não faz sentido nenhum você trabalhar só como um viés e esquecer o resto, né? Entendeu? Então, assim, se a gente está falando de beleza, como que eu vou propor a te fazer ficar bonita e não vou cuidar da sua haste? Exatamente. Não vou fazer uma boa finalização. E, gente, todo o trabalho, na minha opinião, ele precisa ser remunerado. Então, a gente cobra pela consulta tricológica, a gente cobra pelo tratamento e se a cliente quiser finalizar, se a paciente quiser finalizar, a gente cobra pela finalização. E às vezes... Porque eu vou ter um profissional ali meia hora dedicado àquela finalização. E ela vai pagar. E posso ter uma parceria, eu posso, por exemplo, ser um biomédico, trabalhar com os procedimentos em si, né? Uma alta frequência, LED, os injetáveis, e ter um outro profissional que vai finalizar. Que faça a finalização. Faz sentido. Faz sentido. Mas que saia da sua clínica já pronta para a festa. A gente costuma dizer que o shape pode estar bom, o vestido pode estar lindo, o marido pode estar com a roupa maravilhosa, se o cabelo não está bom, não tem festa. Não tem festa, exatamente.
Bom, para finalizar, gente, vou pedir para o Thiago, caso queira, né, divulgar suas redes sociais, seu trabalho. Nós estamos aqui em Belo Horizonte, né, então você faz atendimentos, né, Thiago? Tem a clínica e o Thiago também iniciou aqui a nossa conversa falando de um evento de tricologia bem legal, voltado, né, para os acadêmicos ou até mesmo para os profissionais que querem conhecer a área. Thiago, pode ficar à vontade agora para falar um pouquinho do evento e das suas redes sociais. Então, pessoal, minha rede social é Thiago Macedo, com TH, Thiago Macedo Tricologista, sem ponto. Hoje o maior projeto, dentre todos os outros projetos que a gente toca no mundo da tricologia, chama-se CMTC, que é o Congresso Multidisciplinar de Terapia Capilar. Esse ano ele está na 3ª edição, e a pauta e os palestrantes desse congresso, eles foram escolhidos de uma forma muito especial, onde a gente consiga transitar por todos os assuntos importantes no mundo da terapia capilar. Como eu falei com vocês no início aqui, a minha formação é administração e eu tenho um MBA em gestão de negócios. A gente está trazendo com muita força para esse congresso também, além de assuntos científicos, de atualização de protocolos, o assunto gestão. Porque a maioria dos profissionais que trabalham com estética, com terapia capilar, eles não têm um conhecimento básico de como gerir o seu negócio, ou a sua carreira ou a sua empresa. Tá? Então, e vai ter também um assunto de inteligência artificial. Como usar e quais as melhores ferramentas da inteligência artificial para a gente usar no mundo da estética, da tricologia, para que impulsione o nosso resultado. Então, eu quero fazer um convite a vocês para entender, seguir lá a nossa página, Thiago Macedo Tricologista, e a da empresa é THM Pro. E lá tem toda a explicação do que é esse evento. É um evento presencial, é um evento de 2 dias. Vai acontecer aqui em Belo Horizonte nos dias 3 e 4 de agosto desse ano. E fica o convite para quem quiser participar. Eu tenho certeza que vai viver uma das melhores experiências do setor e não vai se arrepender. Bom, Thiago, queria muito agradecer. Tricologia é um tema que está muito em voga, principalmente para a gente, né, que fica dentro aqui do ambiente acadêmico, os alunos têm muito interesse, e eu queria muito agradecer sua disponibilidade para vir trabalhar e trazer um pouquinho daquilo para dividir conosco. E agradecer a Sara, né, por esse 5º episódio do nosso podcast. Pessoal. Antes da Sara encerrar, eu também preciso agradecer a credibilidade. Sou prata da casa, sou formado aqui. A gente fez um projeto bem legal em 2024, que é um projeto de extensão, e agradecer a credibilidade que vocês entregam pra gente enquanto profissional. Tá? Obrigada. Então, agradeço todo o grupo do Ânima e da UNA. Muito obrigada. Pessoal, Thiago, muito obrigada, né, pela disponibilidade, por todo o conhecimento. Acredito que a gente tenha alcançado aí todos os públicos, né, toda a comunidade acadêmica mesmo, os estudantes de biomedicina, de estética, fisioterapia, de outros cursos. Quem tá querendo fazer faculdade. Quem quer fazer faculdade, quem tá sentindo queda capilar, caspa, oleosidade em excesso, enfim. Agora você já conhece o que é a tricologia, quem é o tricologista. Procure agora esse profissional, caso você tenha aí algum incômodo capilar. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigada, Isa, Thiago, e até o próximo episódio.